Olá, meus amigos do sexto ano, tudo bem com vocês? Essa semana, gente, eu queria propor para vocês uma aula diferente, né? Nas nossas aulas presenciais, a gente sempre vai continuando fazendo resenhas, a gente estuda um tipo de texto, um tipo de narrativa, a gente vai seguindo semanalmente ali, sempre produzindo, escrevendo, eu vou corrigindo, a gente vai discutindo. Chega um momento que até mesmo para as nossas avaliações, a gente dá uma seguida, a gente vai discutir mais o que a gente fez até ali. Né? A gente vai discutir o que foi lido, qual foi o foco dessas leituras, qual foram os personagens, os autores, o que a gente apreendeu dali. E para essa semana eu queria fazer uma proposta assim para vocês. Né? Nós estamos, ao invés de nós fazermos uma prova nesse bimestre, a gente vai ser, fomos designados a ser avaliados de uma outra maneira, que eu até prefiro, né? Como semanalmente vocês têm ali se esforçado, feito as resenhas, feito comentários brilhantes sobre a opinião de vocês sobre os contos, sobre a visão de vocês sobre essas histórias, né? E eu acredito que essas formas já valiam muito mais do que eu simplesmente tivesse escolhido nesse momento um desses textos ou alguns deles para uma prova. Mas é interessante que a gente faça uma análise geral. O que eu queria propor para essa semana é uma análise geral do que nós lemos e produzimos até aqui. Né? Vemos o que tipo de leitura nós fizemos, o tipo de caminho que a nossa leitura fez. E aí, para a nossa exercício, esse exercício tanto de discussão e de reflexão dessa semana, eu queria propor justamente isso, que nós fôssemos capazes de identificar quais são esses elementos que são comuns a essas histórias, aos tipos de personagens, as unidades temáticas, né, o que eu chamo de tema, e o que tem de diferença em cada um. Né? O que eu costumo dizer, como eu costumo colocar em prova, o que tem de singular, né? O que tem de diferente em cada uma dessas histórias. Eu vou começar falando com vocês sobre a vendedora da caixinha de fósforos, né? Naquela lá, a primeira história, o primeiro conto que nós vimos. E nós trouxemos aqui para a discussão online mesmo. Vocês fizeram alguns comentários muito bonitos, muito bacanas. Que queria comentar com vocês. O que a vendedora da caixinha de fósforo, passando depois, nós tínhamos um comentário falando sobre o Felicidade Clandestina, e depois nós tínhamos Eu Conto Mães, da Tati Bernardes, e depois nós tínhamos sobre a Marina Colassante, a primeira, né, a primeira e só. E ainda na Marina Colassante nós temos esse conto, esse último que nós vimos, que foi sobre a moça tecelã, né? Que todos esses contos eu poderia fazer uma síntese com vocês, o que eles têm em comum. Eles têm em comum muito a questão da fantástico, né? A questão da fantasia. Essa é a forma que eu falaria para vocês assim, galera, vamos pegar os contos estudados até aqui e vamos traçar um paralelo entre eles, ou seja, vamos ver o que eles possuem de comum e discutir alguma das suas diferenças. Uma primeira parte que eu acho muito válida comentar é essa faceta com o fantástico, né? A da vendedora da caixinha de fósforo, a gente tem uma coisa muito triste, muito bonita ao mesmo tempo, que lida com o sentimento, com a realidade fria e difícil de uma garota em situação de rua, né? Basicamente, explorada tanto não pela família, que sente saudade da sua avó e que ela se depara com uma possível morte que também é libertadora, mas ao mesmo tempo toda a parte que torna uma história dessa triste como bonita é a parte da imaginação, a parte em que ela vê coisas que não estão acontecendo, né? E aquele caminho final libertador dela. Todos esses contos a gente tem, vocês notarem, nós temos personagens femininas, né? As nossas grandes personagens aqui são meninas. Meninas no geral, porque pode ser meninas, mulheres, mas assim, a gente faz um paralelo aqui muito interessante com um conto de fadas às avessas, né?
que é o que eu falei que é uma das características da Marina Colasanti, que foi uma das duas últimas, a autora dos 2 últimos contos que nós lemos. Ela vai fazer sempre um retorno à ideia dos contos de fadas, alguns elementos de contos de fadas, mas de uma maneira moderna. Então, quando eu falo que a gente vai trabalhar aqui a questão do fantástico, né, que sai da realidade, do que retrata o conto, mas assim, com elementos do fantástico. Ah, Bruno, o que seriam esses elementos do fantástico? São elementos que trazem pra gente a questão da imaginação mesmo, que remetem a situações de mundo encantado, de uma ideia de algo do mundo da fantasia, realmente. A pergunta que eu faço para vocês, eu queria que vocês continuassem para mim, a gente respondesse isso dentro dessa proposta desse texto comum, desses contos, quais são as características comuns que vocês conseguiriam traçar sobre essas leituras, igual eu falei, são leituras que falam, por exemplo, de meninas, cada qual com uma vida, ou de mulher, né, dependendo da visão que você tem, a ideia da fantasia, do fantástico, o tipo de linguagem. Como que vocês traçariam isso? De que forma que vocês colocariam num texto que tivesse que unir e dizer assim, olha, sobre os textos até então trabalhados, eu observo que, e aí as semelhanças, as diferenças, o que cada um deles possui de comum e o que cada um possui de próprio, né, que não compartilha tanto com os outros. Essa seria a minha proposta para essa semana, né, pensando que nós estamos numa época de prova, que numa possível prova, que se a gente tivesse aí em tempos normais, era o que eu provavelmente também estaria pedindo para vocês, algumas semelhanças colocando dentro das leituras que a gente faz dentro da semana, tá bom? Então é isso, um abraço para vocês, vou aguardar o retorno de vocês e até a próxima.